2h, 40 minutos, e a gente já tem entrevistado na ligação telefônica para conversar com a gente sobre esse livro aqui, ó. Mostra aqui na tela. Só sei que foi assim, da editora Autêntica. A gente vai conversar com Otávio Santiago, ele que é jornalista, pesquisador em comunicação e doutor em ciências da comunicação pela Universidade do Minho, em Portugal. Atua nas áreas de estudos culturais, mídia e identidade, com foco na representação social do Nordeste do Brasil. Ele lançou recentemente esse livro, Só Sei Que Foi Assim, pela editora Autêntica. Aproveitar e mandar um abraço para a Núdia Fusco, que é assessora da Autêntica, mandou gentilmente um exemplar. E o próprio Otávio já está em contato com a gente. Otávio, satisfação em poder conversar contigo. Satisfação minha falar com vocês e sobre um tema que é tão importante para nós nordestinos, que é sobre esse olhar torto, né, que parte do Brasil insiste em direcionar contra a nossa região e, sobretudo, contra a nossa população, né? São muitas as discriminações que ainda acontecem, são muito equivocadas também as representações artísticas sobre nós. E aí o livro aparece como uma forma de tentar lançar luz sobre a origem desse preconceito e fazer com que a gente avance nesse sentido. Octávio, muito boa tarde para você, Luiz Felipe Veloso falando aqui. Vou seguir na sua linha de raciocínio aí, o livro acaba trazendo uma pergunta que é forte, né? Como é que se constrói um estereótipo? Quer dizer, de onde é que se criou essa forma raivosa de lidar com o nordestino? E aquela raiva cínica, né? De diminuir na sua capacidade de se desenvolver, dando a ideia de um atraso, de uma miséria, de uma ignorância. Na prática, como é que o Nordeste passou a ser visto com esse olhar de atraso e desigualdade, Octávio? Pois é, e são frases que assim, são ditas no campo quase que de inocência, como se fosse um pretenso elogio, né? Eu mesmo já ouvi uma frase que é assim: olha, você é bem competente apesar de ser do Nordeste, né? Quer dizer, o elogio chega mais na forma de exceção, como se fosse algo de extraordinário haver alguém competente na nossa região. E de fato, assim, a gente viu recentemente isso aumentar, né? Essa incidência aumentar, sobretudo por questões políticas e eleitorais, mas é um preconceito secular, e ele vai nos remeter à própria criação da região Nordeste. Né? Eu estou falando aqui do começo do século XX, do ano de 1919, quando no papel é criada a região Nordeste. Porque, enfim, a gente tem isso tão consolidado na cabeça que não consegue imaginar um Brasil sem essa divisão regional que a gente conhece hoje, mas é uma divisão muito recente, é dos anos 70 para cá, a divisão que a gente conhece e estuda, né? Feita pelo IBGE. Agora, em 19, acontece um fato interessante, que é o Nordeste estava padecendo em razão de uma seca. E aí o presidente era o paraibano Epitácio Pessoa, que vai quebrar aquele jogo de passe e repasse que existia entre São Paulo e Minas Gerais, e ele vai fortalecer o Nordeste enquanto região, né? Restabelecer o Nordeste economicamente, era isso que ele queria. E cria a região no papel, na hora que diz que os recursos que estavam chegando agora do governo federal para amenizar os efeitos da seca ficariam represados nessa região Nordeste. E isso é uma reação muito forte, porque o Sul, né, que era o Sudeste e o Sul de hoje, não aceitam essa mudança de rota dos recursos. E tem um agravante aí, que é o fato de conterrâneos nossos estarem chegando no eixo, né, desse tão celebrado eixo Rio-São Paulo, em busca de oportunidades, e naquele momento o Brasil queria ser branco, o Brasil queria branquear a sua população, né, e para isso importava mão de obra branca europeia, italianos, espanhóis, alemães. Então, essa campanha depreciativa que aconteceu nesse período tinha dupla função. Uma era impedir que os recursos chegassem até nós. E dois, era fazer com que os empregadores do Rio e São Paulo optassem pelo imigrante europeu, para se cumprir, assim, um propósito de branquear a população brasileira. Então, o Nordeste e o nordestino surgem num contexto de contrariedade, né? Contrariando interesses e contrariando um projeto de branquitude de Brasil. Agora você criou um conceito interessante, que é o complexo de Macabé, que Macabé é uma personagem da Hora da Estrela, né, de Clarice Lispector. Explica pra gente o que é que esse complexo significa e como ajuda a entender esse tipo de preconceito que o povo nordestino ainda enfrenta. Pois bem, Macabé é uma personagem muito bem construída por Clarice, né? Verdadeiramente construída por Clarice, que a gente volta e meia vê assim, qualquer frase sendo atribuída a Clarice Lispector. E essa, de fato, é uma construção assim, que ela fez com muita força e como resposta a uma pressão que sofria de que, apesar de ter raízes, né, uma raiz nordestina, porque ela é ucraniana, mas se criou em Recife, e ela se afirmava assim, recifense, né? Clarice era cobrada por não apresentar uma prosa sobre o Nordeste, né? Sobre
os nordestinos, ou seja, ela não escrevia sobre a seca, o que acabava determinando se a literatura era regional, nacional, e isso é uma régua muito equivocada que mede a nossa literatura até hoje. Mas Clarice entrega, enfim, Macabeia, que é essa nordestina deslocada, que tem como assim, algoz o próprio narrador, né, que é o Rodrigo SM, que é uma representação perfeita de Brasil, que não aceita que essa nordestina ocupe qualquer lugar dentro da própria vida. Quer dizer, até o protagonismo dela na própria vida é negado por esse narrador-personagem. Então, ela consegue mostrar, apresentar o Nordeste sob a perspectiva de que o Sul tinha da nossa região e da nossa população. Esse complexo de Macabeia, que nos ajuda a entender esse movimento que aconteceu durante todo o século XX, de apagamento, né, de silenciamento, porque a gente foi muito maltratado, né, a partir de discursos estruturantes, negativos, né, que nos colocavam nesse lugar menor, inferior, e também acompanhado de um epistemicídio que nos persegue até hoje. Assim, veja que nós somos a região que mais aprova em concurso público, que mais tira notas 1000 em redação de Enem, e, no entanto, toda vez que nós somos retratados pela grande mídia, a gente é apresentado como uma população que não tem acesso à gramática, né? Então, nesse conflito que a gente existe, e a partir disso, do que era dado como aceito, né? Porque não havia tanta contestação sobre esse lugar menor, a Macabeia acaba ilustrando isso. Uma pessoa que foi tão maltratada por um discurso inferiorizante, por um discurso depreciativo, por um apagamento da sua contribuição para o saber nacional, que se entendia menos gente, que não sabia muito bem o que era. E quando vai se despir em frente ao espelho, ela não sabe muito bem o que enxerga, porque ela é tudo aquilo que disseram que ela era. Né? E a gente acabou se tornando um pouco isso, assim, a soma desses discursos e muito agarrado a símbolos que foram dados como nosso, né? É Nordeste, então é cacto, é Nordeste, então é chapéu de couro, e nós somos isso também, mas esses símbolos que nos representam em alguma medida, eles não podem nos definir por completo. E o Complexo de Macabeia seria exatamente essa ideia de nordestino, né? Que foi muito bem construída nacionalmente, e que faz com que a gente não busque outra opção a não ser cumprir esse papel, nesse script já montado. E aí a minha geração, que eu acho que eu falo aqui da nossa geração, na verdade, aparece, né, para acabar com essa ideia e mostrar que nós podemos ocupar qualquer espaço porque temos a condição de disputar qualquer campo, seja ele laboral ou intelectual ou acadêmico, porque de fato essa posição de poder, de absoluta certeza sobre a sua capacidade que o nordestino tem e que não pode se esquivar ou se constranger a partir de uma narrativa construída para colocar num lugar menor. Octávio Santiago deixou aí uma excelente reflexão para a gente, né, no lançamento do seu livro. Só sei que foi assim. Editora autêntica, viu, Editora Luiz? autêntica, né? Uma satisfação conversar contigo, viu, Octávio? Espero que a gente repita aí numa outra oportunidade falar de temas mais amplos. Falar do deputado Paulo Bilinski, por exemplo, lá em São Paulo, que sugeriu passar uma régua, né? E dividir norte, nordeste, de sul, sudeste, centro-oeste. Esse gostinho não vai ser dado para ele não, né? Com fé em Deus. Tá na moda essa coisa do regionalismo extremo, né? Assim, de tentarem se firmar e se afirmar em cima de nós. Mas isso é uma coisa antiga, uma prática antiga. Veja, o discurso que constrói a falsa ideia de um Brasil que dá certo, para ele existir, é preciso que haja um Brasil que supostamente não dá certo, né? É o que o centro faz com a periferia o tempo todo. Eu me digo centro e coloco você como periferia à margem desse processo. É nessa comparação equivocada que os privilégios são montados. Então a gente serve a essa ideia do Sul de tentar se colocar na posição de ser o Brasil que dá certo, né? E a gente começa a descamar isso e entender que, na verdade, isso é um discurso interesseiro, interessado, e a gente não cabe nesse discurso, porque o pior é a gente internalizar esse discurso em alguma medida, isso é a pior parte. Mas eu sei que o tempinho está curto, agradeço demais a oportunidade, realmente é um assunto que dá para a gente puxar muito, e fico feliz pela repercussão também do livro, né? A gente lançou esse livro, em 29 dias ele acabou em todo o Brasil, já é uma segunda tiragem, e mostra que esse movimento não é isolado, assim, tem muita gente querendo virar essa página. Desse preconceito. Tem muito pano para manga. De acabar. Perfeito. A gente conversou com o Octávio Santiago, jornalista, escritor de Só Sei Que Foi Assim, A Trama do Preconceito contra o Povo do Nordeste, da Editora Autêntica. Obrigado pelo contato, obrigado por ter aceitado o convite para bater um papo com a gente. Um abraço. Um abraço, até mais.